Sawadee-ka. Voltei com o quadro do Mais Uma Cena para falar sobre o White Lotus terceira temporada. Então já vou avisar que eu vou fazer um review da temporada inteira, não de episódio por episódio. Vou falar mais dos personagens e da parte técnica, então vão ter spoilers nesse vídeo. Queria começar dizendo que eu gostei muito dessa temporada. Eu li muita gente falando sobre o ritmo da temporada, sobre a quantidade de tensão da temporada que não se compara às outras. Eu particularmente discordo. Eu fiquei super entretido na temporada. Eu acho sim que ela tem um ritmo diferente das anteriores, o que eu não acho que seja uma coisa ruim. Eu fiquei super investido nos personagens, eu gostei dos plots que houveram. Tem coisas que eu gostei mais, que eu gostei menos, que eu vou falar aos poucos. Antes de começar a falar dos personagens, eu acho importante deixar claro que algo que me perdeu um pouco nessa temporada tem a ver justamente com a quantidade de personagens. Eu acho que dessa vez tinha personagem demais. Tinha alguns, inclusive, que eu não tava nada interessado em saber o que ia acontecer. Mas vamos lá pros núcleos. Vamos começar com o núcleo da família, do Timothy, da esposa, que é a Narcisa Tamborindeg. Vocês podem falar o que quiserem, nada vai me tirar a cabeça que a atriz se inspirou na Narcisa pra fazer essa personagem. E dos 3 filhos. Eu fiquei extremamente incomodado na sequência final, no último episódio, com o lance do envenenamento. Eu percebi que eu devo ter alguma coisa aí, porque o lance do pai pegar sementes e tentar fazer o shake ali, depois se arrepender, e aí depois o menino vai e toma. Isso me deixou extremamente desconfortável. Eu acho que o filho não deveria ter voltado da morte. Apesar de eu gostar muito dele como personagem, eu acho que faria mais sentido ele não voltar. Mas eu gosto dele, então tá tudo certo ele ter voltado também. Amo a cena em que a irmã assume que ela é uma patricinha. E pra mim, essa é uma das belezas de White Lotus. O roteiro, pra mim, sempre vai pra um lado que não é previsível. Então, quando a filha tem justamente aquela conversa com os pais no jantar e ela começa a chorar porque ela tá frustrada de ser uma patricinha, eu achei aquilo genial. O filho mais velho, Saxon, tem um amadurecimento e tem uma mudança de personagem que é muito interessante. Tem uma última cena onde ele tá falando com a Chelsea e aí ela corre pra abraçar o marido dela e ele olha de longe e em um olhar eu senti que ele trouxe muita coisa. O ator é o Patrick Schwarzenegger, que é filho do Arnold Schwarzenegger, não sei se vocês sabiam dessa informação, e eu achei que durante a temporada toda ele tem essa coisa de macho alfa e bababá. E eu achei super interessante pra onde esse personagem se desenvolveu. Ele era um que eu não esperava desenvolvimento nenhum. Sou apaixonado pela mãe, a Narcisa, acho a personagem uma delícia, acho que ela faz super bem, e é claro que o pai, o Timothy, o nosso querido Lucius Malfoy, é um ator incrível. Eu fiquei muito impressionado da capacidade que ele teve de fazer um personagem que metade da trama tá chapado. E você vê que ele tá chapado, ele tem sempre um olhar perdido, uma coisa, porque ele tá tomando o medicamento da esposa. Mas ainda assim é muito forte. Você consegue entender todo o drama que ele tá passando, já que eles provavelmente vão ficar pobres. Vamos falar do núcleo das 3 amigas, a Laurie, a Jacqueline e a Kate. E esse foi outro núcleo que eu me apaixonei pelas meninas. Eu amei elas, eu amei os conflitos delas, eu amei essa picuinha que existe entre amizades no geral, onde às vezes você tá junto com outra pessoa e você faz uma fofoquinha de alguém. E me interessou muito ver a dinâmica de como essas mulheres evoluíram juntas. E o que eu acho mais interessante, elas evoluíram pra chegar exatamente no mesmo ponto do início. E o monólogo final da Laurie, na mesa de jantar no último dia, eu achei muito impactante. Porque ela fala o quanto elas podem sair dessa pose de Barbie, as 3. Elas podem falar mal umas das outras, elas podem falar mal da própria vida, elas podem não estar felizes, mas elas são amigas. E aí eu percebi que naquela cena as 3 abaixam a guarda e entendem que não precisa ser uma competição. Elas podem... E que às vezes também vai ser uma competição. E que isso tá dentro da equação. E que as 3 se amam por conta disso. E aí, de novo, eu acho que o roteiro da série me pega por mostrar uma amizade meio que realista mesmo, sabe? Elas não vão deixar de ser amigas. Elas não vão se ver todos os dias. Elas simplesmente se amam e são amigas. Da maneira que dá. Bora falar então dos nossos assassinados dessa temporada, o Rick e a Chelsea. Eu acho que os 2 atores têm uma química muito interessante entre eles. Fica muito fluido o quanto ela é louca e apaixonada por ele.
e o quanto ele não tá nem aí pra ela, e depois que ele resolve as questões com o pai dele, que a gente só vai descobrir no final, ele consegue estar aberto pra ela. Acho muito interessante no último episódio, quando o pai dele encontra ele no hotel e como ele se descontrola de uma maneira muito real, no sentido de ele estava controlado, ele estava feliz. Quando o pai dele fala da mãe dele, ele perde o controle, a ponto dele pedir socorro pra moça do hotel e ela não poder ajudar ele naquele momento, e acaba desencadeando em tudo que acontece no final. Fiquei muito triste que a Chelsea morreu. Ela é uma personagem Bom, White Lotus tem isso, né? Com a Tanya foi exatamente isso também. São personagens que são muito fofos, muito queridos, e geralmente são esses personagens que a gente vai perder. A morte dos dois é algo que eu acho muito simbólico, muito triste e muito bonito. A cena final em que ele cai no lago com ela tá de costas e ele tá de frente, eu achei tão bonita, tão linda e muito triste também. Vamos pro núcleo da Belinda e do Zion, da mãe do filme. A Belinda já é uma personagem recorrente na série, ela tava na primeira temporada, inclusive ela ia ter um rolê ali com a Tanya, elas iam abrir um empreendimento, mas a Tanya acaba dando pra trás. Eu gostei muito de rever a Belinda, eu achei super interessante, a atriz é maravilhosa, ela passa por muitas coisas ao longo dessa temporada, ela passa por medo, vergonha, tesão, ela tem um flerte ali com o Porchat, um cara do hotel, que é um instrutor dela. No final, eu achei interessantíssimo como ela fica rica, e a partir do momento que ela fica rica, ela faz com o Porchat exatamente o que a Tanya fez com ela na primeira temporada. Ela não banca um combinado que provavelmente ajudaria o cara. E também não tô falando que ela tem que bancar, eu não acho que esse é o ponto. White Lotus sempre mostrou pra gente que os personagens não estão lá pra mudanças. E é isso que eu amo nessa temporada. Os personagens estão lá pra vivenciar coisas e agirem da maneira que eles agiriam. E no final das contas, eu honestamente acho a decisão da Belinda super acertada. Ela não tem como bancar de querer denunciar um cara que é trilhardário, que provavelmente é um dos donos do mundo. Ela pega o dinheiro desse cara e vai viver a vida dela com paz e tranquilidade. Eu sou muito fã da Belinda. Tava com medo dela morrer nessa temporada, gente, não queria que ela morresse, não. E aí a gente vai chegar no último núcleo que eu quero falar aqui, que eu acho que é o núcleo que menos me deu vontade de assistir, que era o núcleo do Gaitok e da Mock. E eu queria dizer que eu fiquei decepcionado em um ponto com a série. Na temporada anterior, personagens locais da Sicília, que eram as meninas do Job, tiveram uma trama muito interessante. Nessa temporada, a trama do Gaitok com a Mock eu achei tão bobinha, eu achei que eles foram tão mal desenvolvidos. Acho que foi no último episódio que eu vi mais uma vez eles se encontrando quando eles chegam no estacionamento do hotel. E eu falei, cara, eles só se encontram aí, com exceção do episódio que eles vão lá na luta, mas assim, as cenas desse núcleo podem ter sido gravadas em um dia. E eu realmente achei que a dramaturgia deles podia ter sido muito melhor. Não é culpa dos atores, os atores são ótimos. Inclusive, se eu não me engano, a menina que faz a Mock é uma super estrela, não é isso? Eu não a conheço, mas pelo que eu fiquei sabendo é isso. E assim, muito interessante ver ela fazendo uma série ali, se colocando, dando a cara a tapa, ela manda muito bem. O Gaitok, eu gosto do ator, mas eu não gosto do personagem escrito. Eu acho ele bobo, eu acho ele fraco, eu acho ele não sabe muito o que quer, fica sempre numa mesmice, não me interessou muito. Depois disso, a gente tem vários outros personagens e outros núcleos, que eu não vou me aprofundar, porque eu realmente acho que eles não contribuem tanto pra história em si. Mas eu preciso deixar claro aqui que eu fiquei obcecado pela personagem da Ciritala. Gente, vocês querem me ver feliz em qualquer série? Basta ter uma personagem de uma véia rica. Acabou. Ela no primeiro episódio, com aquele cabelo, com aquela roupa, as joias. Ainda mais porque ela foi dublada pela Rosa Baroli, que é uma dubladora que eu amo. Ah, importante dizer, eu assisti a série inteira dublada. Eu adoro dublagem, vocês sabem disso. Porém, a primeira e a segunda temporada são impossíveis de assistir dubladas porque elas são ruins. É uma dublagem péssima, uma dublagem mal feita, é uma dublagem que é terrível mesmo. Mas eu fiquei muito aliviado quando agora na terceira temporada o estúdio que assumiu a dublagem foi a Unidub, que é aqui em São Paulo, e finalmente uma temporada digna de White Lotus, com dubladores incríveis, talentosos, extremamente bem feito. Então, para concluir esse vídeo, eu queria deixar uns últimos apontamentos que são: a fotografia de White Lotus é extremamente impressionante, desde a primeira temporada. Apesar de que eu fui rever
a primeira, eu achei que ela tava meio amarela demais, com aquela coisa do Havaí, sabe? E nessa, eu achei que eles calibraram muito bem as cores, porque tem todo o lance da Tailândia, tem as cores muito quentes, mas como tem toda a floresta em volta, tem toda a mata e tem o mar também, eu senti que eles conseguiram esfriar um pouco a série como um todo. Mas existem cenas lindas, eu adoro as cenas de cobertura, quando eles fazem paralelos entre o que tá acontecendo com o personagem e o que tá acontecendo no hotel. Porém, eu preciso dizer também que a primeira e a segunda temporada me deixaram mais interessados pelo ambiente onde eles estavam. Ou seja, a primeira eu fiquei muito interessado pelo Havaí, a segunda eu fiquei obcecado pela Sicília. Essa terceira não me deixou, talvez por não ter tantas cenas fora do hotel, a gente não conseguiu ver tanto da Tailândia. A gente viu algumas vezes com o Rick, viu algumas vezes com as meninas até, inclusive aquela cena que elas tomam a guerra de água lá é maravilhoso. Mas eu não consegui me conectar tanto com a Tailândia em si. Sobre a trilha sonora, eu preciso dizer que eu sou uma das pessoas que não gostou da nova trilha sonora de abertura. Eu senti falta sim do tema original. Eu acho que era um tema muito forte para ser descartado 100%. Eu entendo que a Tailândia tem esse lance da meditação, tem esse lance de mais calma, mas eu acho que se esse era de fato o caminho, eles poderiam ter achado uma outra alternativa que não fosse mudar radicalmente a música. Tanto que eu gosto muito da trilha sonora geral da primeira e da segunda temporada. E quando eu digo geral, eu quero falar também sobre as trilhas incidentais que estão nas cenas, não só a trilha da abertura. E algumas vezes na terceira temporada, algumas pequenas trilhas das temporadas anteriores apareceram aqui. E foram os momentos que eu ficava animado, que eu conseguia me conectar. Mas assim, por favor, voltem com o tema principal pra quarta temporada. Essa música é boa demais. E uma última coisa que eu achei muito interessante é uma simbologia que eu nem sei se ela é real, mas foi o que me apareceu. A gente tem, obviamente, alguns personagens que falam em tailandês, como a Siritaha, o Gaitok, a Mok, e todas as vezes que eles falam, aparecia a legenda em inglês embaixo. E eu achei tão interessante porque a legenda em inglês, ela não era simplesmente a legenda como qualquer série. Atrás da legenda em inglês, tinha a legenda que eu acredito ser o tailandês. E eu achei muito esperto e muito terrível pensar o quanto a língua inglesa vem na frente da língua original da série onde ela se passa. Isso foi uma sacada que eu fiquei pensando, falei, nossa, dá um arabesco super bonito ter ali a língua original atrás, mas por quê? Então é isso, eu quero saber o que vocês acharam dessa temporada de White Lotus. Não tem certo, não tem errado, é opinião pessoal. Se você foi educado, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!